Você já parou para pensar no que realmente significa a palavra Deus? Será que tudo o que aprendemos ao longo da vida sobre ele está correto? E se Deus for algo muito maior e mais profundo do que imaginamos? Essas são as perguntas que o filósofo Baruch Spinoza tentou responder em sua época, e suas ideias continuam a intrigar e transformar vidas até hoje. Neste vídeo, vamos explorar o conceito revolucionário do Deus de Spinoza. Diferente de tudo o que você já ouviu, Spinoza propôs que Deus não é uma figura antropomórfica, como um ser humano idealizado, mas sim a própria essência do universo, a força que conecta tudo o que existe. É uma visão que une filosofia, ciência e espiritualidade em um só pensamento. Mas o que isso realmente significa? E por que essa ideia é tão poderosa ao ponto de inspirar grandes mentes, como Albert Einstein? Ao longo deste vídeo, você descobrirá a explicação definitiva sobre essa visão de Deus e o impacto que ela pode ter na sua vida. Prepare-se para expandir sua consciência e ver o universo sob uma nova perspectiva. Vamos juntos explorar o fascinante caminho rumo ao Deus de Spinoza. Baruch Spinoza não foi apenas um filósofo. Ele foi um visionário que desafiou as crenças e estruturas de sua época. Nascido em 1632, em Amsterdã, ele fazia parte de uma comunidade judaica sefardita que tinha escapado da perseguição religiosa em Portugal e buscava refúgio em um ambiente mais tolerante. No entanto, mesmo em Amsterdã, Spinoza sentiu o peso do controle religioso e das tradições dogmáticas que moldavam a sociedade. Desde cedo, Spinoza demonstrou uma mentalidade questionadora. Ele não se conformava com explicações prontas sobre o universo e sobre Deus. Sua curiosidade o levou a buscar respostas além das escrituras religiosas, explorando a conexão entre filosofia, ciência e espiritualidade. Foi exatamente essa busca por respostas que o colocou em conflito direto com sua comunidade. Aos 23 anos, ele foi excomungado e declarado herege, sendo banido da convivência com seus antigos amigos e familiares. Esse rompimento, embora doloroso, foi o ponto de partida para Spinoza construir sua visão revolucionária. Livre dos limites impostos pela religião organizada, ele dedicou sua vida ao estudo e à escrita. Trabalhando como polidor de lentes para se sustentar, Spinoza desenvolveu ideias que desafiavam as noções tradicionais de Deus, moralidade e o papel da religião na sociedade. Para ele, o verdadeiro entendimento de Deus não estava nos dogmas, mas na lógica e na natureza que nos cerca. Spinoza acreditava que o medo e a ignorância eram frequentemente usados pelas instituições religiosas para controlar as pessoas. Ele via a religião tradicional como uma ferramenta de manipulação que afastava os indivíduos da verdadeira essência divina. Em sua obra mais famosa, A Ética, ele apresentou sua visão radical. Deus não é um ser separado do mundo, mas sim a própria substância de tudo o que existe. Deus, segundo Spinoza, é a natureza, eterna, infinita e interconectada. Essa ideia era muito diferente da visão tradicional de um Deus pessoal, que interfere no cotidiano humano, pune e recompensa. Para Spinoza, acreditar em um Deus assim era limitar o verdadeiro significado da divindade. Ele argumentava que tudo o que acontece no universo segue leis naturais e inevitáveis e que compreender essas leis é a chave para entender Deus. Por suas ideias, Spinoza foi considerado perigoso por autoridades tanto religiosas quanto políticas. Ele foi rotulado como ateu, mesmo defendendo uma visão profunda e racional de Deus. Durante sua vida, suas obras foram censuradas e ele viveu de forma modesta e isolada, mas seu legado sobreviveu, influenciando gerações de pensadores que vieram depois. Entre eles, Albert Einstein se destacou como um admirador fervoroso de Spinoza. Quando perguntado se acreditava em Deus, Einstein respondeu: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia do universo, mas não em um Deus que se preocupa com o destino e as ações dos homens." Essa conexão entre filosofia e ciência reforça a relevância do pensamento de Spinoza, que continua a inspirar debates sobre espiritualidade e razão até os dias de hoje. Hoje,
Spinoza é celebrado como um dos maiores filósofos da história. Suas ideias representam uma ponte entre a espiritualidade e a racionalidade, oferecendo uma visão que transcende as divisões religiosas e nos convida a enxergar o universo de uma maneira mais ampla e conectada. Compreender o contexto histórico do filósofo é essencial para mergulhar em sua concepção de Deus, que desafia limites e abre horizontes. Agora que entendemos o contexto histórico de Spinoza, é hora de mergulhar na essência de sua filosofia. A pergunta central é: quem ou o que é o Deus de Spinoza? Para responder a isso, é importante desconstruir a visão tradicional de Deus, aquela que muitas vezes o associa a uma figura paternal, criadora e controladora, separada do mundo. Spinoza rejeita essa ideia completamente. Para ele, Deus não é um ser externo ao universo, mas sim a própria substância de tudo o que existe. A frase que resume sua visão é: Deus sive natura, Deus ou a natureza. Spinoza usa essa expressão para deixar claro que Deus e a natureza não são duas entidades distintas, mas sim a mesma coisa. Isso significa que tudo no universo, cada estrela, cada planta, cada ser humano, é uma manifestação desse Deus universal. Deus não está fora do universo, como um criador que observa sua criação, mas dentro de tudo, como a força que dá origem, sustenta e conecta tudo o que existe. Para entender melhor, vamos explorar o que Spinoza quer dizer com substância. Na filosofia dele, a substância é aquilo que existe por si só, que não depende de nada para existir. E para Spinoza, só há uma substância no universo: Deus. É essa substância que dá origem a todas as coisas, e tudo o que vemos e experimentamos são modos ou manifestações dessa substância única. Esse conceito é profundamente diferente da visão teísta tradicional. No teísmo, Deus é uma entidade separada do mundo, que criou o universo e intervém nele. Para Spinoza, essa separação não faz sentido. Ele argumenta que Deus não criou o universo, porque Deus é o próprio universo. Tudo o que existe é uma expressão de Deus, e isso inclui não apenas as coisas físicas, mas também os pensamentos, as emoções e as ações humanas. Além disso, Spinoza explica que Deus não tem uma vontade ou um propósito como os humanos entendem. Ele não julga, não recompensa, nem pune. O universo funciona de acordo com leis naturais inevitáveis, e essas leis são a expressão da essência divina. Para Spinoza, compreender essas leis é a chave para entender Deus. Esse entendimento não é apenas intelectual, é também espiritual, porque nos conecta com a essência do universo e com nossa própria natureza. Um exemplo prático dessa ideia é pensar no universo como uma imensa teia interconectada. Cada parte da teia é única, mas todas estão conectadas por fios invisíveis que formam um todo. Nós somos parte dessa teia, assim como as estrelas, os oceanos e as árvores. Quando entendemos essa conexão, percebemos que não estamos separados do universo. Somos uma expressão dele. Essa percepção traz um profundo senso de pertencimento e propósito. Spinoza também fala sobre a causa de si mesmo, causa sui, um conceito que é central em sua filosofia. Ele diz que Deus é a única coisa que existe por si mesma, sem ser causada por algo externo. Tudo o mais no universo é causado por algo, mas Deus é a origem de tudo. Isso o torna infinito, eterno e imutável. Para Spinoza, essas características não são atributos de um ser pessoal, mas propriedades da substância universal. Mas se Deus é tudo, onde entra o papel das escolhas, do livre-arbítrio? Aqui, Spinoza é claro: o livre-arbítrio, como geralmente o entendemos, é uma ilusão. Ele argumenta que todas as nossas ações e pensamentos são determinados por uma cadeia de causas que remonta à própria essência do universo. Isso não significa que não temos controle sobre nossas vidas, mas sim que somos parte de um sistema muito maior, que funciona de acordo com leis naturais. Por exemplo, imagine um rio fluindo em direção ao oceano. Ele segue seu curso naturalmente, influenciado pelo terreno, pela gravidade e por outros fatores. O rio não escolhe seu caminho,
Mas isso não significa que ele não tenha um propósito. Da mesma forma, nossas vidas fluem dentro da ordem natural do universo, e reconhecer isso pode nos trazer uma sensação de paz e aceitação. A visão de Spinoza sobre Deus é muitas vezes descrita como panteísta, mas alguns estudiosos argumentam que ela vai além. Enquanto o panteísmo afirma que Deus é tudo, Spinoza parece dizer que tudo é em Deus. Essa diferença sutil destaca a importância da interconexão e da unidade no pensamento dele. Compreender o Deus de Spinoza é, portanto, um convite para olhar para o universo de uma maneira nova. Em vez de buscar respostas fora de nós mesmos, em um Deus externo, Spinoza nos convida a olhar para dentro, para a natureza e para as leis que governam a existência. É um chamado à reflexão, à aceitação e ao entendimento de que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Uma das formas mais eficazes de entender o Deus de Spinoza é compará-lo com outras concepções de Deus, principalmente aquelas que dominam as tradições religiosas e filosóficas mais conhecidas. Sua visão é tão única que, para muitos, ela se coloca em um espaço entre o teísmo tradicional e o ateísmo, oferecendo uma alternativa profundamente filosófica e racional. Na maioria das religiões monoteístas, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, Deus é frequentemente descrito como um ser transcendente, fora do universo, que criou o mundo e o governa. Ele é considerado onipotente, onisciente e benevolente, agindo como uma figura paterna que observa, julga e intervém na vida das pessoas. Essa visão pessoalizada de Deus é central para a prática religiosa, pois implica que os humanos podem se comunicar com Ele através da oração e receber recompensas ou punições divinas. Spinoza rejeita essa visão de forma categórica. Para ele, a ideia de um Deus pessoal é uma projeção dos desejos e medos humanos. Ele argumenta que as pessoas criaram essa imagem de Deus para explicar o inexplicável e para buscar conforto em momentos de incerteza. No entanto, ao fazer isso, elas limitam a verdadeira grandeza divina. O Deus de Spinoza não é um ser que está fora do universo, mas sim o próprio universo em sua totalidade. Ele não intervém na vida das pessoas porque ele é a própria essência de tudo o que acontece. Por outro lado, o ateísmo nega completamente a existência de Deus ou de qualquer força superior. Para os ateus, o universo é puramente material, governado por leis naturais que não têm nenhum significado intrínseco ou propósito espiritual. Spinoza também se distancia dessa visão. Embora ele concorde que o universo é governado por leis naturais, ele vê essas leis como uma expressão da essência divina. Para Spinoza, a ordem e a harmonia do universo são evidências de uma força maior, que ele chama de Deus. Assim, sua filosofia oferece uma ponte entre a espiritualidade e a ciência, rejeitando tanto o dogmatismo religioso quanto o ceticismo absoluto. Outra comparação interessante é com o deísmo, uma filosofia que ganhou força durante o iluminismo. O deísmo retrata Deus como um relojoeiro cósmico que cria o universo e suas leis naturais, mas não interfere mais nele. Embora essa visão também rejeite um Deus pessoal, ela ainda separa Deus do universo. Spinoza, no entanto, vê Deus e o universo como inseparáveis. Para ele, Deus não é um criador distante, mas a própria substância e causa do universo. O pensamento de Spinoza também se aproxima do panteísmo, que afirma que Deus é tudo e está em tudo. De fato, muitos consideram Spinoza o pai do panteísmo moderno. No entanto, ele vai além dessa definição, argumentando que Deus não é apenas tudo, mas a base lógica e necessária de tudo. Essa diferença pode parecer sutil, mas é fundamental. Enquanto o panteísmo muitas vezes carrega um tom mais emocional e espiritual, a visão de Spinoza é profundamente racional e filosófica. Por fim, podemos comparar Spinoza com visões orientais, como o taoísmo e o budismo. Essas tradições também enfatizam a interconexão de todas as coisas e a harmonia com as leis naturais. No taoísmo, por exemplo, o Tao é visto como a força universal que permeia tudo, semelhante à ideia de Deus em Spinoza. No entanto,
Spinoza se diferencia ao aplicar uma abordagem rigorosamente lógica e sistemática ao seu entendimento do universo, enquanto as tradições orientais muitas vezes se expressam através de metáforas e práticas espirituais. Essas comparações mostram como o Deus de Spinoza ocupa um lugar único no pensamento humano. Ele não é um Deus que julga ou recompensa, nem uma força mística indefinida. Ele é a própria estrutura do universo, um conceito que une razão e espiritualidade de uma maneira que poucos sistemas de pensamento conseguem. Com sua visão, Spinoza nos convida a abandonar as divisões entre o sagrado e o mundano, entre o espiritual e o material. Ele nos desafia a ver o universo como ele realmente é, uma manifestação infinita e interconectada da essência divina. A visão de Deus de Spinoza, apesar de ter sido formulada no século XVII, continua incrivelmente relevante no mundo contemporâneo. Em um tempo marcado por conflitos religiosos, crises existenciais e a busca incessante por sentido, as ideias de Spinoza oferecem uma perspectiva que une racionalidade, espiritualidade e conexão universal. Um dos principais pontos de relevância do Deus de Spinoza é sua capacidade de resolver o conflito entre fé e razão. Muitas pessoas hoje se encontram divididas entre o ceticismo da ciência e o conforto emocional oferecido pela religião. Spinoza, no entanto, nos mostra que esses dois mundos não precisam estar em oposição. Para ele, a ciência não é uma ameaça à espiritualidade, mas um caminho para compreendê-la. Quando observamos as leis naturais que governam o universo, desde o movimento dos planetas até a complexidade da vida, estamos, na verdade, observando a manifestação de Deus. Essa visão é especialmente poderosa em tempos de avanço científico. Em vez de diminuir o significado espiritual da vida, a ciência, sob a ótica de Spinoza, amplifica esse significado. Cada descoberta sobre o universo, desde as galáxias distantes até as partículas subatômicas, é uma janela para o divino. Isso cria uma ponte entre a espiritualidade e a ciência, permitindo que indivíduos religiosos e não religiosos encontrem um terreno comum. Além disso, o conceito de Spinoza ajuda a enfrentar a ansiedade existencial que tantas pessoas sentem hoje. Vivemos em um mundo onde o sentido da vida é frequentemente questionado. Se Deus é visto como um ser externo e pessoal, a ausência de conexão direta com ele pode levar ao sentimento de abandono ou insignificância. Mas, na visão de Spinoza, Deus não está separado de nós. Estamos todos dentro dele. Cada pessoa, cada ação e cada pensamento é uma expressão da substância divina. Isso significa que, ao invés de nos sentirmos pequenos ou isolados, podemos nos ver como parte de algo grandioso e interconectado. Outro ponto de relevância é como essa visão pode oferecer uma alternativa às divisões religiosas. Enquanto muitas religiões tradicionais criam barreiras entre grupos baseadas em crenças específicas, o Deus de Spinoza transcende essas divisões. Ele não pertence a uma religião, mas a todos. Sua visão de Deus como a essência do universo é universal, acessível a qualquer pessoa, independentemente de sua cultura, fé ou falta de fé. Spinoza também nos ensina a aceitar a realidade como ela é. Ele argumenta que tudo no universo segue leis naturais inevitáveis. Embora isso possa parecer determinista, ele vê isso como uma oportunidade para alcançar a paz interior. Quando entendemos que tudo é parte de uma ordem maior, podemos abandonar o sofrimento causado pela resistência ao que não podemos controlar. Em vez disso, podemos trabalhar para compreender e aceitar nosso lugar nessa ordem. Essa aceitação não é uma rendição passiva, mas uma forma de encontrar liberdade. Spinoza acredita que o verdadeiro poder humano vem do conhecimento. Quanto mais entendemos as leis naturais, mais libertos nos tornamos dos impulsos irracionais e do sofrimento desnecessário. Essa visão é particularmente relevante hoje, quando questões como saúde mental e bem-estar emocional são tão importantes. Por fim, o Deus de Spinoza também pode inspirar uma nova relação com a natureza. Em um momento de crise ambiental, sua visão de Deus como a própria natureza nos lembra que estamos profundamente conectados ao mundo ao nosso redor. Proteger o meio ambiente não é apenas uma questão prática, mas também espiritual. Cada árvore, rio e montanha é uma manifestação do divino, e cuidar da natureza é, de certa forma, cuidar de Deus. Assim,
o pensamento de Spinoza permanece vivo e essencial. Ele nos oferece uma forma de entender o universo que é ao mesmo tempo racional e espiritual, pessoal e universal. Sua filosofia é um convite para olhar além das divisões e enxergar a unidade que conecta tudo o que existe. Em um mundo tão fragmentado, essa visão é mais necessária do que nunca. O impacto das ideias de Spinoza não se limitou à sua própria época. Embora tenha vivido isolado e enfrentado duras críticas durante sua vida, sua filosofia atravessou os séculos, influenciando alguns dos maiores pensadores da história. Entre eles, Albert Einstein, que talvez seja o exemplo mais conhecido de uma grande mente que admirava profundamente o Deus de Spinoza. Einstein frequentemente falava sobre sua visão de Deus, e suas palavras deixaram claro o quanto ele estava alinhado com a filosofia de Spinoza. Quando perguntado se acreditava em Deus, ele respondeu: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada do que existe, mas não em um Deus que se preocupa com os destinos e as ações dos homens." Para Einstein, o universo era um lugar de ordem e beleza, governado por leis naturais que podiam ser compreendidas pela ciência, uma visão que ecoa perfeitamente o pensamento de Spinoza. Essa conexão entre Spinoza e Einstein é um exemplo claro de como o Deus de Spinoza transcende as barreiras entre filosofia e ciência. Para ambos, a busca por conhecimento sobre o universo era também uma forma de se conectar com o divino. O ato de estudar as estrelas, as partículas ou as forças que regem a natureza não era apenas científico, mas também profundamente espiritual. Mas Einstein não foi o único grande pensador influenciado por Spinoza. Durante o Iluminismo, filósofos como Voltaire e Diderot encontraram em Spinoza uma fonte de inspiração. Suas ideias sobre a liberdade de pensamento e a rejeição de dogmas religiosos eram exatamente o que os iluministas defendiam. Eles viam em Spinoza um precursor da modernidade, alguém que desafiava as estruturas de poder e promovia o uso da razão como ferramenta para entender o mundo. Outro exemplo é o filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que considerava Spinoza um ponto de partida essencial para qualquer sistema filosófico. Hegel dizia que, para se ser filósofo, era necessário ser espinosista. Embora Hegel tenha divergido em muitos pontos de Spinoza, ele reconheceu a profundidade e a coerência de sua visão sobre a unidade do universo. Além disso, o impacto de Spinoza pode ser encontrado até mesmo em áreas fora da filosofia e da ciência. Escritores e artistas de diferentes épocas foram tocados por sua visão de um universo interconectado e harmonioso. Poetas como Goethe exploraram ideias influenciadas por Spinoza, celebrando a unidade entre o homem e a natureza em seus trabalhos. O Deus de Spinoza, portanto, não é apenas um conceito filosófico, mas também uma fonte de inspiração para mentes criativas e curiosas. Sua visão de um universo interligado, onde tudo é uma manifestação de uma mesma essência divina, continua a influenciar aqueles que buscam entender o mundo de forma mais profunda. Spinoza nos mostra que a filosofia não é algo distante ou abstrato. Suas ideias encontram eco em várias áreas do pensamento humano, conectando ciência, arte e espiritualidade. Isso reforça a universalidade de sua visão. O Deus de Spinoza não pertence a uma única disciplina ou modo de pensar, mas a todos que estão dispostos a refletir sobre a natureza da existência. A filosofia de Spinoza não é apenas uma reflexão teórica sobre a natureza de Deus e do universo. Ela também oferece lições práticas para melhorar nossa vida cotidiana. Sua visão do mundo é um convite para mudar a forma como nos relacionamos com nós mesmos, com os outros e com a realidade ao nosso redor. Uma das aplicações mais importantes é a ideia de aceitar a realidade como ela é. Spinoza acreditava que tudo no universo segue leis naturais inevitáveis e que resistir a essas leis é a causa de grande parte do sofrimento humano. Ele nos convida a abandonar o desejo de que as coisas sejam diferentes do que são e, em vez disso, a buscar entendê-las. Por exemplo, ao invés de nos revoltarmos contra eventos que estão fora do nosso controle, podemos focar em compreender suas causas e trabalhar para nos adaptarmos a elas.
Essa atitude não é resignação, mas uma forma de alcançar a paz interior. Outra lição prática de Spinoza está na ideia da interconexão. Se tudo no universo é uma expressão de Deus, então estamos todos conectados uns aos outros e à natureza. Essa perspectiva tem um enorme potencial para transformar nossa forma de viver. Podemos nos sentir menos isolados e mais parte de algo maior, o que pode trazer um profundo senso de propósito. Além disso, essa visão pode nos inspirar a cuidar melhor do mundo ao nosso redor, vendo-o como uma manifestação do divino. Spinoza também sugere que o conhecimento é a chave para a liberdade. Quanto mais entendemos as leis naturais que regem o universo e nossas próprias vidas, mais livres nos tornamos. Isso significa que, em vez de sermos escravos de nossas emoções ou de circunstâncias externas, podemos usar a razão para tomar decisões mais conscientes e viver de maneira mais equilibrada. Por exemplo, ao compreender as causas de nossas emoções, como o medo ou a raiva, podemos aprender a lidar com elas de forma mais saudável. Por fim, Spinoza nos ensina a encontrar alegria no simples fato de existir. Para ele, Deus não é algo a ser adorado de forma ritualística, mas algo a ser vivido. Cada momento, cada experiência é uma oportunidade de perceber a beleza e a harmonia do universo. Essa perspectiva transforma a vida em uma celebração contínua da conexão com o todo. Chegamos ao final desta jornada pelo fascinante universo do Deus de Spinoza. Ao longo deste vídeo, exploramos uma visão revolucionária que transcende as divisões religiosas, rejeita os dogmas e nos convida a enxergar o mundo de uma maneira completamente nova. Para Spinoza, Deus não está fora de nós, mas é a própria essência do universo, uma força eterna e infinita que conecta tudo o que existe. Essa filosofia nos ensina que somos parte de algo muito maior. Cada pensamento, emoção e ação que realizamos é uma expressão dessa substância divina. Não estamos isolados de Deus ou do universo, mas completamente integrados a Ele. Essa percepção não apenas nos aproxima de uma compreensão mais profunda da realidade, como também nos oferece um senso de pertencimento, propósito e paz interior. Além disso, a visão de Spinoza desafia nossos preconceitos e nos convida a abandonar as divisões que criamos, seja entre ciência e espiritualidade, entre o sagrado e o mundano, ou entre nós e os outros. Ele nos lembra que tudo no universo está interconectado e que o verdadeiro poder humano vem do conhecimento e da aceitação dessa unidade. Encerrar com o pensamento de Spinoza é mais do que um convite à reflexão. É um chamado à ação. Que possamos viver de forma mais consciente, abraçando a harmonia do universo e reconhecendo o divino em cada detalhe da existência. Agora é sua vez de compartilhar. Como o Deus de Spinoza ressoou com você? Deixe seu comentário abaixo e diga o que mais te marcou. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar essa mensagem com quem precisa expandir sua visão sobre Deus, o universo e a vida. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.